Olá, queridos alunos do terceiro ano, que prazer revê-los, remodelado, rejuvenescido, e depois de ter passado por uma, uma turbulência, ao final acabei sendo afetado pelo tal Covid aí. Foram dias tortuosos, mas foram dias de luta, né, meninos? Digamos assim, que nessas 3 semanas atrás aí eu estava um pouco inebriado com a situação, um pouco fora de controle. Para quem já experimentou o tal Covid aí, é uma sensação meio maluca, viu, galera? Você parece que perde um pouco o controle de si mesmo, tem uma série de devaneios assim estranhos. Em alguns momentos você fica meio desorientado sobre a realidade, mas como diz Nietzsche, né, se não me mata, me fortalece, evidentemente, né? Então, passado esses tempos de inglória, estamos aqui novamente com a corda toda, viu, meninos, para dar continuidade às nossas explorações sobre história e filosofia. Na aula de hoje, vamos tratar da história europeia, vamos tratar da reforma religiosa, ou melhor, das reformas religiosas. Estamos na página 540, na frente B do livro 3. Isso mesmo, meninos. Livro 3, página 540, frente B. Nós temos aqui as reformas religiosas. Tudo bem? Eu vou abrir aqui a aulinha para vocês. Antes de tudo, vou desejar aí para vocês um ótimo regresso em relação às nossas aulas virtuais. Espero que vocês tenham se renovado numa medida em que permita que vocês levem bastante a sério, com bastante afinco, essa última etapa que nós temos antes de reproduzir o nosso conhecimento no Enem. Eu tenho certeza absoluta que nós temos condições totais para realizar esse fato, e eu conto com vocês para que vocês possam cada vez mais estarem atentos à história e principalmente à filosofia, né, meninos? Que tem tido uma cobrança mais exaustiva nos nossos vestibulares. Portanto, fiquem atentos, contem comigo para o que der e vier, estejam sempre em contato, que nós vamos diminuindo cada vez mais as diferenças de conhecimento e as faltas de habilidades que nós ainda temos em História e Filosofia, para que nós possamos preencher essas lacunas e chegar no vestibular ótimos, por que não? Muito bem, meninos. Então, hoje nós vamos falar das reformas religiosas, galera. É uma aula sensacional, não é de se admirar que acredito que seja um tema bastante atual. Nós ainda estamos vivendo uma certa turbulência entre grupos religiosos. Aqui mesmo no Brasil, não precisamos sair tão longe para encontrarmos diferenças no que se refere à religiosidade. Há um dado interessante, colhido recentemente pelo Datafolha, que 28% dos brasileiros se declararam evangélicos ou protestantes, né, como nós vamos chamar aqui nas reformas religiosas, e 54% se declararam católicos. Nunca essa diferença esteve tão estreita entre ambos. E pelos gráficos e pelas tendências, você não precisa ser um exímio matemático para chegar a essa conclusão, a tendência é que, num breve momento, ou num curto espaço de tempo, nós teremos uma equiparação entre as duas vertentes cristãs que nós temos no Brasil, a católica apostólica romana e a chamada Igreja Protestante. Muito bem, vamos dar início, então, a todo um processo que ocorreu na Europa no século XVI, em meio ao Renascimento, em meio às transformações ocorridas na Europa, que nós já advertimos a vocês através da filosofia. Você perceberá, portanto, que as reformas religiosas estão contidas nesse processo histórico. Mas, antes de determinarmos cada ponto histórico que influenciará
o enfraquecimento da Igreja Católica Romana, nós vamos ter que identificar conceitualmente o que foram as reformas religiosas. Nós tivemos duas, a chamada Reforma Protestante, a primeira que se deu a partir de Martinho Lutero, e a segunda, chamada de Contra-Reforma Religiosa, dada exclusivamente pela Igreja Católica, em recorrência do avanço do ideário protestante dentro da Europa. Seguimos, então, o conceito de reformas religiosas, inicialmente, através de uma contracorrente religiosa, liderada por Martinho Lutero, culminou na ruptura da unidade cristã. Deixa eu só tirar a unidade, que está repetida, da unidade cristã no interior da Europa. Tal movimento faz parte das grandes transformações econômicas, sociais, culturais, políticas, ocorridas em solo europeu nos séculos XV e XVI, que enfraqueceu a Igreja Católica e permitiu o surgimento de novas doutrinas religiosas. Então, essa foi a chamada Reforma Protestante. Esse foi o início de um processo de transição e de ruptura entre a unidade que havia na Igreja Católica Apostólica Romana. É interessante notar, para aqueles mais atentos, nós já tivemos uma primeira ruptura na história do cristianismo. Essa primeira ruptura foi o chamado Cisma do Oriente, que ocorreu em divergência da Igreja de Constantinopla e da Igreja Católica Apostólica Romana. Disso resultou de duas igrejas, no caso cristãs. A Igreja Católica Apostólica Romana se manteve e deu origem, isso no século XI, à chamada Igreja Ortodoxa, que hoje se chama Igreja Ortodoxa Grega. Muito bem, já no século XVI, no início do século XVI, nós teremos uma ruptura no interior da Europa. Essa ruptura se dará através de um processo iniciado por Martinho Lutero, que reivindica uma série de mudanças. Estas seriam feitas no interior da Igreja, sobretudo em relação à relação da Igreja com os aspectos econômicos e administrativos, e também parte dos seus dogmas. A Igreja recusará veementemente essas mudanças e, em resposta à chamada Reforma Protestante, nós teremos a chamada Contra-Reforma Religiosa. A partir dos concílios que houveram na Europa, no século XVI, nós teremos o Concílio de Trento, um dos mais importantes deles, que definiu que a Igreja Católica manteria os seus dogmas, não mudaria, e, além disso, seria criada uma espécie de um exército cristão, feitos por monges que pertenciam à chamada Companhia de Jesus, ou os chamados jesuítas, que vão tentar arrebanhar novos gados, perdão a palavra, caminhos, ou novos fiéis, para que isso resulte naquilo que nós chamamos da manutenção das tradições cristãs e do legado cristão. Aqueles que não estavam devidamente alinhados a esse processo, a Igreja Católica punia esses chamados hereges com perseguição, tortura e morte. Isso se deu, evidentemente, a partir do chamado Tribunal da Santa Inquisição e também a proibição de livros que fossem contrários à doutrina cristã. Essas duas reformas religiosas estão contidas num espaço-tempo histórico que nos permite identificar uma série de pequenas rupturas, não só no interior da igreja, mas também no modo de pensar a realidade. Vejam que interessante, meninos. Os séculos XV e XVI ratifica a figura do burguês como uma presença essencial dentro dos domínios econômicos no que se refere à produção comercial que se dava no interior da Europa. Muito bem, essa mesma burguesia, se nós tratarmos a burguesia como um grupo pensante, como um grupo ideologicamente
formado a partir de alguns espíritos, como, por exemplo, o lucro, como, por exemplo, a multiplicação da produção, como, por exemplo, a exploração da mão de obra, entre outros fatores. Esses fatos, eles não se encaixam diretamente naquilo que era pregado pela igreja. Estamos falando da Igreja Católica Apostólica Romana, ou seja, a igreja combatia a usura, combatia o lucro e via no burguês um sujeito perigoso nesse contexto que havia se formado anteriormente na Europa e que, obviamente, não conseguia se encaixar de alguma maneira nos preceitos ou modelos feudais ou nos preceitos ou nos modelos absolutistas, né, a que se refere o poder político naquele momento. Muito bem. Junta-se aos novos anseios da burguesia, nós tivemos uma série de transformações na metodologia do conhecimento. Essas séries de transformações resultou naquilo que nós chamamos de nova ciência. A nova ciência, ela ganha um corpo significativo no século XVI, principalmente, e no século XVII, com as figuras de Copérnico, Galileu e Newton, onde as principais ideias que são colocadas em evidência fogem de uma maneira bastante significativa daquilo que pregou a igreja anteriormente, seja através das suas teorias astronômicas, sejam através das suas perspectivas moral e ética, que se refere ao corpo, e entre outros fatores. Mas o fato, meninos, é que durante o Renascimento, o homem ele ganha uma nova significação. O homem ele deixa de ser um reles mortal, submisso e entregue às vontades de Deus, e passa a ser um sujeito magnânimo, capaz de produzir o seu conhecimento e capaz de elevar-se como instrumento de sabedoria dentro do seu meio. Muito bem. Outros fatores também inibem a igreja quanto à questão política, como, por exemplo, a centralização do poder político nas figuras do rei. Com exceção da Espanha e Portugal, nós tivemos grandes levantes protestantes ou grandes incidências de figuras protestantes na Inglaterra, na França, nos Países Baixos, e você percebe que em todos esses lugares, além dessa sublevação que havia contrária às doutrinas cristãs, há o apoio, em certa medida, de alguns líderes religiosos, de alguns líderes políticos, como, por exemplo, na Inglaterra, Henrique VIII transformará o chamado catolicismo na chamada Igreja Anglicana, ou seja, começa-se a haver uma divergência de valores entre o rei e o papado. Essa divergência de valores está justamente na relação de poder. Quem detém o poder, afinal? O rei ou o papa? Nesse sentido, nós teremos uma queda de braço contínua e constante, e isso acarretará sistematicamente em processos de rupturas entre a figura do papado e a figura dos estados nacionais, na qual se revelam e se formam nesse momento. Muito bem. Outro ponto interessante que está ocorrendo na Europa nesse momento é a negação de alguns valores praticados pela igreja. A academia ou as universidades da época começam a repensar os dogmas cristãos e começam a perceber que tudo aquilo que a igreja se prestou a fazer, de alguma maneira, eram contrários às diretrizes cristãs. Vamos tentar dar dois exemplos: a venda de simonia e a venda de indulgências. As simonias eram vendidas por monges em vários mosteiros e eram chamadas de peças sagradas. Então, a galera vendia lascas da cruz, vendiam
a unha de Jesus no dia do sepultamento, tudo, ele vendia de tudo. Enquanto que as indulgências eram uma espécie de pagamento pelos perdões, desculpa, pagamento pelos pecados cometidos, e evidentemente que isso acarretaria nos perdões de todos os pecados que eu cometi anteriormente. Então, se eu sou um psicopata, estuprador, piromaníaco, que taca fogo na galera, se eu tenho uma pequena reserva de ouro, eu posso me confessar para algum cardeal, algum bispo, algum padre, e receber como a punição apenas algumas rezas que eu deveria fazer ou algumas pequenas benfeitorias. Do mais, os meus pecados estariam redimidos, já que o pagamento das indulgências permitiria que eu ajudasse na obra, ou seja, que eu ajudasse na construção da obra de Deus, que são os templos religiosos. Ainda hoje nós vemos isso, né, meninos? Muitos e muitos e muitos líderes religiosos pedem, como forma de gratidão à figura de Deus, uma certa quantia em dinheiro, para que a obra esteja de pé e para que, obviamente, todos tenham acesso à palavra de Deus. KKK. Muito bem, seguimos um pouquinho adiante. Vamos lá. Antes de chegarmos à figura de Martinho Lutero, de João Calvino e do próprio Henrique VIII, que estabeleceu o anglicanismo na Inglaterra, nós tivemos alguns antecedentes, algumas figuras que antecederam a chamada Reforma Protestante, que tentaram levantar a hipótese de que a Igreja era uma farsa, de que a Igreja mentia, de que a Igreja era corrupta, de que a Igreja tinha uma série de entraves sobre o homem, que evidentemente eram muito mais ligados à manipulação do que propriamente às verdades descritas na própria Bíblia. Essas duas figuras foram John Wycliffe e Ian Hus. John Wycliffe, ele é um inglês, ele era uma espécie de pensador inglês, e ele passa a questionar as autoridades, as hierarquias dentro da igreja. Essas autoridades que eram concebidas como líderes religiosos, escolhidos por Deus, na verdade não passavam de sujeitos ligados a falcatruas e sujeitos moribundos que estavam ali muito mais para zelar sobre os seus interesses do que propriamente pela unidade cristã. John Wycliffe também reivindicou que fosse traduzida a Bíblia do latim para o inglês, por exemplo, que seria muito mais fácil para o crente ou para aquele que tivesse acesso à Bíblia se corresponder com Deus, ter um contato mais estreito com Deus, ou seja, as autoridades eclesiásticas, nesse caso, não seriam tão preponderantes, elas seriam secundárias. O fator principal que nos permitiria alcançar a figura de Deus ou os desígnios de Deus era justamente a sua obra magna, que é a Bíblia. Já Ian Hus também faz críticas à Igreja Católica, propõe em 45 teses uma espécie de reformulação no interior da Igreja, o que permitiria novos alcances da religião sobre o homem. Uma delas, muito próxima de John Wycliffe, era justamente a negação das autoridades religiosas. Quem é o Papa, afinal de contas? Ele é um santo? Deus o escolheu? Quem é o cardeal? Por que nós devemos nos submeter ao cardeal? E se esse cardeal não tiver boas intenções a si mesmo, ele é um homem de Deus? E assim sucessivamente. Começou-se a duvidar que a Igreja tinha em si mesmo as respostas para tudo. E dessas considerações, nós veremos que o resultado disso, além da perseguição aos envolvidos, como o boêmio Ian Hus, que acabou sendo morto na fogueira, surge uma nova percepção sobre a questão religiosa na Europa. Essas novas percepções contidas no Renascimento, que nós já citamos, contida nessas transformações sociais, econômicas, políticas que a Europa vem vivendo, vão afetar diretamente o seio da Igreja Católica.
E o grande responsável pelo desenvolvimento dessas novas percepções sobre a religião foi justamente Martim Lutero. Muito bem. Diz a historiografia que Martim Lutero não tinha o interesse de romper com a Igreja Católica. Na verdade, ele queria que houvesse algumas reformas no interior da Igreja Católica. Entre essas reformas, nós veremos posteriormente, está, por exemplo, o fim da prática das indulgências, que, segundo ele, era uma coisa mórbida dentro da Igreja Católica, era um antro de corrupção contínuo, e isso tirava da Igreja o seu poder de santificar a figura de Deus e de laurear a figura de Deus como um princípio a ser seguido. A própria Igreja não fazia uso desses princípios. Portanto, o que propõe o nosso querido Martim Lutero com suas 95 teses? Primeiro, meninos, o fim da hierarquia religiosa, ou seja, as escrituras sagradas seriam a única fonte dogmática dessa nova percepção. Ou seja, de nada servem bispos, pastores, bispos, cardeais, arcebispos, papa, padre, frade, frei, se nós não tivermos uma moralidade, se nós não seguirmos à risca os princípios adotados nas Santas Escrituras. Ou seja, a Carta Magna, o princípio relevante das relações do cristão com o seu Deus, se dariam diretamente e de forma única através das Escrituras Sagradas ou da Bíblia. Muito bem. Nesse contexto, não há outra fonte de salvação senão a fé. Não adianta eu pagar pela remissão dos meus pecados, não adianta eu me martirizar, não há outro instrumento que não seja a fé como princípio. E, obviamente, que a partir desse momento, se nós juntarmos a fé com a Escritura Sagrada, nós teremos uma unidade muito forte, muito concisa, que permitirá, como nós podemos observar hoje em loco, o evangélico ele é muito mais rígido, muito mais controlado, muito mais ponderado, talvez, dentre a sua relação com a religião. Ou seja, a Bíblia e os seus dizeres tornam-se uma espécie de instrumento de vida, coisa que não se fazia anteriormente. Durante a Idade Média, quem determinava o sim e o não eram líderes religiosos, eram padres, cardeais, como eu já citei anteriormente, e isso, segundo o nosso querido Martim Lutero, não corresponde à verdadeira religião. Muito bem. 2 pontos aqui muito interessantes também que propõe Martim Lutero. A supressão do celibato e das imagens santas, ou seja, o padre não se casa, né, mas o pastor se casa. Então, nós temos a supressão do celibato, ou seja, as pessoas elas têm e sempre tiveram envolvimentos carnais. Não é porque havia celibato dentro da Igreja Católica que não havia envolvimentos carnais. Alguns historiadores e o próprio Humberto Eco, em seu livro O Nome da Rosa, descrevem os mosteiros como um antro de perdições, um antro de prazeres, isso, obviamente, dentro de um local fechado, restrito, e que supostamente estaria envolvido com as ideias contidas em Deus. É evidente que hoje nós temos a manutenção do celibato na Igreja Católica, porém, na Igreja Evangélica ou Protestante, nós não temos mais homens castos, como tínhamos anteriormente. A supressão das imagens, meus anjos, basta que você reconheça o ambiente que você vive para notar essa diferença. Quem já foi na Igreja Católica, quem já entrou no templo católico, perceberá uma série de imagens. A imagem de Maria,
a imagem de alguns santos que protegem aquela igreja, que são correspondentes a determinadas igrejas, como é o nosso caso aqui de Santo Antônio, a nossa igreja de Santo Antônio, enquanto que as igrejas evangélicas, elas não possuem imagens, elas não possuem correspondentes manufaturados que nos permite idolatrá-los. Na verdade, a igreja evangélica, ela não usa essa ferramenta como instrumento de fé. A única e principal ferramenta que é usada pelo evangélico é a palavra de Deus contida nas Santas Escrituras. Muito bem. Outro ponto interessante, galera, é a questão da livre interpretação da Bíblia. Se o homem é um ser racional, capaz de elucidar os principais pontos sobre a realidade, por que não ele não seria capaz de interpretar as Escrituras de uma forma mais ampla, mais abrangente e que permitisse a ele um desenvolvimento tanto moral, quanto espiritual, quanto econômico e assim por diante. Percebam que na Reforma Protestante nós tivemos o advento de várias ideias a respeito da Bíblia. Se você for notar, o luteranismo e o calvinismo, eles têm bastante diferenças que nos permitem razoavelmente dizer que, a partir da livre interpretação da Bíblia, nós chegamos a consensos diferentes. Entre os protestantes, isso se subdividiu em inúmeras ordens: os batistas, os metodistas, os calvinistas, os luteranos e assim sucessivamente, ok? Os anglicanos e outros mais. Muito bem, meus anjos. Outro ponto importante é a questão da substituição do latim pela língua mãe, pela língua de origem dos países ou dos estados nacionais naquela ocasião. É interessante isso, meninos, eu acho um ponto fundamental, porque isso tira o monopólio da igreja, não só para interpretar a realidade a partir da Bíblia, mas também como uma forma de opressão. Saber dos dizeres bíblicos permite ao homem uma emancipação em relação à igreja. Eu não dependo exclusivamente daquilo que a igreja me propõe. Eu não dependo exclusivamente daquilo que se interpreta a partir dos olhos da igreja. Eu posso resumir a ideia, criar uma síntese da palavra de Deus e de lá extrair aquilo que é fundamental para que eu evolua enquanto um ser humano, enquanto um ser espiritual, enquanto um filho de Deus e assim sucessivamente. Ok? Outro ponto interessante, meninos, que é de fundamental importância para nós e tem sido muito cobrado em Martim Lutero, é a condenação ao capitalismo. Martim Lutero também condena o lucro e também condena a usura. Mas por que, afinal, Martim Lutero condena o lucro e a usura se a Europa está tomada por grandes hordas de burgueses, meus anjos? É muito simples. Porque a região onde estava lotado, onde estava inserido Martim Lutero, que é justamente no sul da Alemanha, a atual Alemanha, ainda se praticava o feudalismo, ainda se estipulava a terra como riqueza, ainda se determinava uma certa ordem hierárquica social. É evidente que, correspondendo aos interesses locais, Martim Lutero, de alguma forma, critica o modelo capitalista que vem surgindo, vem se emancipando e vem se irradiando pela Europa como um todo. E, nesse sentido, Martim Lutero torna-se uma espécie de negador do processo capitalista de produção e de um afirmador do processo feudal de produção que ainda ocorria em áreas que correspondiam à participação social de Martim Lutero. Ok, meus anjos? Seguimos um pouco adiante, nós vamos falar agora do calvinismo, João Calvino. Queridos, quem é João Calvino? João Calvino também é um reformista protestante que também buscará uma nova
orientação para se determinar, o cristianismo como um instrumento viável às relações humanas. João Calvino nasceu numa região muito fértil economicamente, muito pujante economicamente. Estamos falando hoje de uma área que corresponde à Suíça, na divisa com a Itália. Havia uma relação bastante significativa da produção comercial nessas áreas, e nós veremos que a interpretação de João Calvino sobre a Bíblia, já que nós estamos falando de livres interpretações, se desgarra um pouco daquilo que tentou dimensionar Martim Lutero. Grande parte daquilo que disse Martim Lutero também será corroborado por João Calvino, mas, de uma forma geral, eles vão se divergir em dois aspectos que eu vou citar ao longo aqui da explicação sobre as teorias calvinistas. Tudo bem? Muito bem. Existem 5 pontos que podem ser destacados como as principais características do calvinismo. O primeiro, o homem nasceu com o pecado original, herança de Adão e Eva. Na condição de pecador, somente pode ser salvo se Deus assim o quiser. Vejam, meus, essa teoria chama-se teoria da predestinação. Foi elaborada inicialmente por Santo Agostinho, e ela tem como princípio a ideia de que, mesmo que eu seja um bom cristão, mesmo que eu seja devoto a Deus, isso não me garante um acesso ao paraíso. Eu tenho que fazer não só isso, além disso, ser escolhido por Deus. O que é ser escolhido por Deus? Dentre tantos que existem aqueles que se dedicam a muito mais à figura de Deus, aqueles que se inclinam muito mais à figura de Deus e aqueles que participam muito mais da palavra de Deus. Vejam que os calvinistas, nesse sentido, eles serão chamados de puritanos. Nós teremos os puritanos na Escócia, por exemplo, nós teremos os huguenotes na França, por exemplo, nós teremos a presença dos calvinistas nos Países Baixos, locais com uma incidência de produção comercial bastante generosa, e nós teremos os puritanos nos Estados Unidos, levas que surgiram de migrações que ocorreram durante a Reforma Protestante dentro da Inglaterra, e essas migrações, sobretudo escocesa, irlandesa, tomará os Estados Unidos, principalmente no início da sua colonização, e permeará a ideia do puritanismo, ou seja, a ideia da liberdade e do trabalho, a ideia da devoção sobre a figura de Deus acima de tudo. E nós teremos dentro essa síntese a formação ideológica americana, que é muito interessante estudar, mas nós não podemos ir muito além disso nesse momento. Muito bem. O segundo ponto do calvinismo é: Deus escolhe quem ele quer salvar. Não são as pessoas, pelas boas ações durante a vida, que alcançam a salvação, e sim Deus quem elege os homens que o levará para o céu. Ou seja, não é apenas fazer o bem, não é apenas inclinar-se, sobretudo ser um objeto de escolha da figura de Deus. E Deus escolhe somente aqueles que são verdadeiros e puros de coração. São verdadeiramente honrados em relação à palavra de Deus. Seguem à risca, não se deixam levar por nenhum aspecto mundano, e as provações são todas elas substituídas por uma devoção e por uma fé inviolável. Esse será o escolhido. Se você for notar, meninos, há ainda nos Estados Unidos algumas sociedades calvinistas que são muito fechadas, integradas exaustivamente à palavra de Deus, que seguem à risca todo um processo litúrgico, todo um processo moral, todo um processo ideológico, que faz com que eles não entrem em contato com outros grupos sociais para preservar a sua pureza de coração, como é o exemplo dos Quaker, sociedade, grupo social estabelecido nos Estados Unidos, que
ainda remete ao puritanismo clássico, né, galera? Aquela coisa fechada, aquela coisa restrita. As pessoas não vivem além do trabalho e da devoção para o seu próprio Deus, e isso os coloca num processo, talvez entre os cristãos, talvez os mais radicais entre eles, no sentido de adoração pelo seu Deus, ok? Outro ponto, Deus não morreu na cruz para inspirar ou salvar toda a humanidade, mas para salvar os escolhidos, os seus eleitos. Ou seja, aqueles que não querem ser beatificados, aqueles que não buscam a beatificação, Deus virará as costas. Somente salvará aqueles que realmente se juntarem ao rebanho e se dedicarem exaustivamente à sua palavra. Veja, galera, é muito interessante notar essa ideia, porque aqui está omitida a ideia do diabo, né, do Satanás, de que caso você não venha contemplar a palavra de Deus, e isso é dito recorrentemente nas igrejas protestantes, você tenderá a ser cooptado pelo diabo. Essa cooptação, evidentemente, seria um afastamento da figura de Deus e uma aproximação das paixões, dos vícios, do mundo mundano, né, que nós experimentamos a esmo. Mas o fato é que Deus está muito mais ligado àquele que quer a sua presença, não àquele que não quer a sua presença ou duvida ou em alguma medida não tem apreço sobre aquilo que diz a figura de Deus. Muito bem. Outro ponto interessante, galera, é a dedicação ao trabalho digna daqueles que têm fé. Assim também a acumulação da riqueza. Olha que legal, galera. O trabalho não nos permite visualizar outra coisa além do próprio esforço que eu tenho que ter para resultar em algum tipo de produção. Então, a minha mente não se perde, a minha mente não se deixa levar para outros aspectos que o mundo tenta impor a mim, como, por exemplo, as paixões, as delícias do corpo, etc, etc. Aquele que trabalha, obviamente, tem como resultado a riqueza, a produção da riqueza, e isso garante o seu sustento, o seu conforto, a sua evolução enquanto um ser economicamente ativo. E ao final do dia, você tem como redenção a palavra de Deus. Nesse sentido, nessa toada, trabalho, fé, trabalho, fé, trabalho, fé, nós conspiramos cada vez mais para ter uma vida digna e justa e reta, o que nos tornará um ser muito mais próximo de Deus, e quem sabe não seremos salvos, quem sabe não mereceremos a bênção de Deus, o perdão divino para nos recolher em sua morada, que é o paraíso. Muito bem, meus anjos, falamos um pouquinho do calvinismo, agora nós vamos falar do anglicanismo. Henrique VIII, galera, Henrique VIII. Vocês já devem ter visto com o Giovanni alguma coisa sobre os Estados Nacionais, a formação dos Estados Nacionais, e, obviamente, que Henrique VIII está contido nesse processo. Filho de Henrique VII, Henrique VIII era casado com Catarina de Aragão. Catarina era uma espanhola, filha de Isabela de Aragão e Fernando de Castela. Ambos deram origem a Catarina, que era uma moça maravilhosa. Numa relação de interesses comuns, espanhóis e ingleses, casaram os seus mais novos filhos, né, a família real inglesa e a espanhola. Entre os ingleses, o escolhido foi Arthur, filho mais velho de Henrique VII. E entre as espanholas, né, da corte, foi escolhido Catarina. Lançaram-se ao casamento, ela com 16, ela com 15, ele com 14 anos. Na noite de núpcias, tudo bem, parece que a coisa fluiu ou não, ninguém sabe direito. Mas o fato é que
tanto Catarina quanto Arthur adoeceram. E Arthur, ao final, acabou falecendo. O filho mais velho de Henrique VIII, Arthur, acabou falecendo. Catarina virou uma princesa viúva, muito jovem, com 16, 17 anos, ficou sob a mercê da corte inglesa até os 21, sofrendo de uma série de privações, até que um novo acordo entre espanhóis e ingleses casa o filho mais novo de Henrique VII com Catarina. Muito bem, meus anjos, o filho mais novo de Henrique VII é Henrique VIII. Henrique VIII e Catarina se casam. E, numa série de tentativas de ter filhos, 3 dos 4 rebentos acabam morrendo, seja no momento do nascimento, seja dias depois, mas o fato é que apenas Maria sobrevive, e Henrique VIII, nesse contexto, tem uma certa divergência pelo fato de não ter um filho homem e um herdeiro masculino. Junta-se a isso, meninos, a Catarina de Médici era mais velha, Catarina de Aragão era mais velha do que Henrique VIII, aproximadamente 6, 7 anos. E quando ela tinha 40 anos de idade, ele era um jovem vivaz, de 33, e nós sabemos que a mulher, não que por ela ser velha ou não, mas 40 anos, uma mulher, com 4 filhos, evidentemente que o corpo da mulher já não é o mesmo, né? E o Henrique VIII estava em plena forma, era considerado um rei muito bonito, muito vistoso, com uma eloquência bastante interessante. E, nesse contexto, Henrique VIII se apaixona pela criada de Catarina, chamada Ana Bolena. Ana Bolena era uma moça também muito bonita, e a esperança que há na cabeça de Henrique VIII é que Ana Bolena possa lhe dar um descendente. O problema é que Henrique VIII quer dissolver o casamento com Catarina para se casar com Ana Bolena. E, dentre os preceitos católicos, isso não é possível, essa afirmação não é possível. O Papa nega veementemente, Catarina, uma católica fervorosa, pede a intervenção da Igreja, que também nega qualquer tipo de ruptura entre os dois, mas, insistentemente, o nosso querido Henrique VIII tenta mostrar que Catarina, quando se casou com ele, já era impura, pois já havia tido relação com Arthur. E Catarina jura que não teve nenhuma relação com Arthur. Arthur era um doente, ele era impotente, ele não conseguia. E isso torna-se um imbróglio. Esse imbróglio, meninos, causa uma terrível dor a Catarina. Ela fica confinada, basicamente isolada dentro da corte inglesa, enquanto Henrique VIII passeia com a sua amante, Ana Bolena, por todos os cantos. Até que a Igreja Católica decide colocar um basta nisso e impõe a Henrique VIII uma cisão entre ele e Ana Bolena e deseja que ele volte com Catarina. Henrique VIII consulta os seus juristas e percebe que há uma série de falhas na interpretação da Igreja, entre elas a não avaliação correta do caso de que Catarina era uma adúltera e por ter tido o caso com seu irmão, que já morreu, ela deveria ser uma princesa viúva. E a Igreja não aceita o fato, ponto. Rompe-se com a Igreja Católica o reino inglês. Não só houve a ruptura, como também houve o chamado ato de supremacia, ou seja, Henrique VIII congrega em si o domínio político e religioso na chamada Igreja Anglicana. Toda a hierarquia cristã é mantida, nós teremos cardeal, nós temos arcebispo, mas agora todos eles subservientes à figura de Henrique VIII. Nesse contexto, portanto, nós perceberemos que essa ruptura resultou não só na divisão das igrejas, da católica e da anglicana, mas também o espólio, o roubo que Henrique VIII fez de toda a riqueza da igreja católica que estava contida na Inglaterra.
Isso permitirá, posteriormente, que Elizabeth I crie um grande império, o Império Inglês, através da sua frota marítima, e isso desencadeará num processo de dominação inglesa sobre várias partes do mundo. Ok, meus anjos? Eu vou falar agora da Contra-Reforma. A Contra-Reforma religiosa, ela foi uma reação da Igreja Católica contra todo esse movimento que ocorreu na Europa. Há um livro magnífico chamado Eminência Parda, de Aldous Huxley. Que livro maravilhoso, que mostra como a Igreja reagiu a esse processo de mudança na estrutura de pensamento, na estrutura cultural, na estrutura religiosa dentro da Europa. É terrível. Nós falamos de Hitler, nós falamos de seres ignóbeis, mas nós temos que falar que a Igreja, durante esse período, também foi torturadora, foi uma conspiradora de almas. Muito bem. O que fez a Igreja, meninos, para tentar controlar essa ascensão do protestantismo na Europa? Primeiro, a reafirmação dos dogmas a partir do Concílio de Trento, a intensificação do Tribunal da Santa Inquisição, morre gente adoidado a partir disso, a elaboração do Index Librorium Prohibitorio, ou seja, uma lista de livros proibidos que não deveriam ser circulados. Nosso querido Descartes, quando percebeu que a obra dele estava começando a afetar os interesses católicos, ele coloca lá um apêndice falando sobre Deus, que Deus é... Ou seja, não era fácil publicar um livro durante o período da chamada Reforma Protestante e da Contra-Reforma Religiosa. E a criação da Companhia de Jesus. Essa nos afeta diretamente, pois foram os jesuítas que cá vieram, que tornaram o Brasil um país católico, dado as relações de interesses comuns que havia entre o Estado português e a Igreja Católica naquele momento. Certo, meus anjos? Do mais, eu espero que vocês aproveitem essa aula, é uma aula magnífica e sensacional. Eu deixei aqui algumas diferenças entre as religiões, basicamente um resumo de tudo aquilo que eu falei, para que depois vocês possam observar e ter uma relação de conhecimento mais amplo sobre os fatos, ok? Fiquem bem, estudem e vamos em frente, meninos.